Natan falou para ele: Davi, eu tô com um problema. O que foi, Natan? É o seguinte, tinham dois homens, um pobre e um rico. O rico tinha muito rebanho, muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelhinha, que era tão cara para ele que ele deixava ela morando dentro da casa dele. Comia no prato dele, bebia no copo dele. E o rico uma vez recebeu uma visita, um viajante que veio de longe, e ele, para oferecer um banquete para o visitante, ao invés dele pegar do seu rebanho, ele foi e matou a ovelhinha que era do pobre. Davi se enfureceu, falou: quem é esse desgraçado que eu vou matar ele? Natan falou: é você, Davi. Porque você tem muitas mulheres, tem as mulheres que você quer, mas você pegou a mulher do Urias, o meu servo Urias, fiel a você. Davi se prostrou, chorou, clamou a Deus, caiu em si. Isso a Bíblia te chama de arrependimento. Vilela, nós somos todos pecadores, meu irmão. Todo dia eu falo para Deus: Senhor, eu não sei como o Senhor me escolheu. Nós somos pecadores, não tem ninguém santo nesse mundo. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta, é uma pessoa pecadora se achar melhor que as outras. Porque cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta, cada um tem os seus defeitos. Ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar a olhar para Jesus e falar: foi por causa dele, foi por minha causa. Então, Davi era um homem quebrantado, ele se quebrantou perante o Senhor. E Natan falou assim: olha, Deus vai te perdoar, mas o filho que nascer vai morrer. Putz. Quando nasceu, o menino ficou doente, ele ficou jejuando, entrou no quarto, ficou deprimido, não deixava ninguém entrar, e ele ali, deprimido, não comia, não fazia nada, até que um dia ele ouviu soldados falando, cochichando, ele falou: ele morreu? Ele estava com medo de contar para o menino que ele morreu, que o menino morreu. Eles falaram: morreu, Davi. A Bíblia diz que ele lavou o rosto e foi comer. Aí eles perguntaram: mas como assim? Você estava desesperado, sofrendo, agora que você soube que ele morreu? Ele disse assim: eu não vou a ele. Não, ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Ele entendeu que Deus falou não, mas ele se arrependeu nesse processo profundamente. E Deus se agradou dele, que no mesmo dia ele tem uma relação com Betseba, ela fica grávida, e quando nasce o filho daquela mulher que provavelmente era rejeitada por todo mundo, pelas próprias outras esposas e concubinas, ele é chamado de Jedidia, o amado de Javé. Assim, eu fico muito emocionado, porque o amor de Jesus é lindo, né? Ele faz isso, ele pega um pecador, o pior que tem, o pior bandido do mundo, e ele transforma a vida dessa pessoa. Então, por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E Davi era esse homem, ele não queria saber do que os outros iam pensar. Ele queria saber do que Deus ia pensar. E ele era um homem que tinha comunhão, ele ia buscar 7 vezes por dia na frente do tabernáculo. O tabernáculo, os rabinos dizem que ele tinha um linho branco, não o tabernáculo de Moisés, tá? Que tinha uma estrutura de várias peles pesadas. Não, aquele era de linho branco, e lá dentro estava a arca. Quando batia o sol, a sombra que fazia no final do dia fazia com que a sombra dos querubins viesse para fora da tenda. Davi se prostrava onde estava a sombra, para dizer para Deus: eu quero estar onde está a tua presença. Então Deus amou esse homem e teve um compromisso com ele. Disse: olha, nunca vai faltar um descendente para o trono. E ele foi o antecessor de Jesus. Jesus era chamado de filho de Davi. Ah, é? Jesus é descendente de Davi, tanto de Maria
que foi a única realmente humana, né? Quanto de José. José, vamos dizer assim, pela autoridade dos homens e tal, mas Jesus era descendente de Salomão e de Davi. Um dos lados de Salomão, o outro lado de um outro filho de Davi, mas foi descendente de Davi pelos dois lados. Por isso que Jerusalém é a cidade tão amada, porque aquele lugar é um lugar especial desde os primórdios. Os rabinos dizem que lá foi o mundo fundado. Depois foi lá que Isaac foi oferecido por Abraão. Foi lá naquele lugar que Melquisedeque encontrou com Abraão. Foi lá que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Naquela região, né? Foi no Gólgota, mas naquela cadeia de montanhas. A cidade de Jerusalém é a cidade que Deus mais ama na terra. Por isso que Satanás odeia tanto e por isso que tem tantos povos tentando destruir. E quando você pisa lá, você sente isso, né? Sente que está num lugar que é diferente mesmo. Você já foi quantas vezes lá? Só uma, eu quero voltar logo. Jerusalém uma vez. Eu fui em Tel Aviv na segunda vez, agora durante o conflito. Quer ir comigo uma vez? Vamos, por favor. Talvez eu vá no Eu queria tentar, que eu acho que vai ser difícil agora por causa do conflito, que é Belém, né? Porque é uma área controlada pela Cisjordânia. Belém eu já fui, mas não vou mais agora. E não pode agora, né? A área de Belém a maior parte são cristãos, tá? É de cristãos. Mas tem os muçulmanos também. Mas é uma área perigosa. Falaram. Perigosa. Então, mas é um lugar extraordinário. Mas vamos sim, pastor.